sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruna R, arquiteta, e caso você esteja chegando por aqui agora, neste canal eu compartilho com vocês algumas dicas, ideias, soluções criativas e tours pelos projetos que são desenvolvidos aqui pelo meu escritório. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho também, assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Bom, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Meu Projeto, Minhas Soluções, onde eu vou mostrar para vocês, na verdade eu vou abrir para vocês, todas as ideias e soluções que ficam escondidas dentro da marcenaria e dos armários que foram desenvolvidos aqui para o apartamento. E mostrar para vocês como essas soluções, e às vezes essas decisões que são minuciosas e muito importantes, pode trazer muito mais praticidade para o nosso dia a dia e proporcionar conforto e aconchego para que a gente possa viver muito bem em um apartamento mais compacto, como é o meu caso, um apartamento de 34 metros quadrados. Caso você ainda não tenha visto, aqui no canal já tem 2 vídeos onde eu mostro para vocês, eu faço um tour completo pelo apartamento, assim você vai poder conhecer toda a parte estética e externa aqui do apartamento. E a partir de agora, nós vamos ver como que tudo isso funciona na prática. O tema do vídeo de hoje será bancadas. Eu vou abrir para vocês como que é o material das minhas bancadas, como que ele funciona no dia a dia, medidas, e mostrar também um pouquinho ali de qual foi o raciocínio, como que eu fiz para conseguir conciliar e colocar nessas bancadas todos os acessórios que eu precisava, dentro do tamanho também, né, dentro dos limites de espaço que eu tinha. Vamos lá? As bancadas aqui do meu apartamento, elas são feitas de porcelanato. Sim, porcelanato, que nós colocamos geralmente no piso, nas paredes, este mesmo material. Não exatamente o mesmo, mas eu vou explicar por quê. Bom, primeiro porque eu escolhi este material. Pela durabilidade, então, ele é um material ali extremamente resistente a altas temperaturas, a questão de mancha, então não tenho problema nenhum em colocar uma panela quente em cima da minha bancada, ele não vai queimar, não vai manchar. Não tenho problemas em manipular ali alimentos com muita cor, como uma beterraba, às vezes deixar uma mancha de vinho ali que caiu um pouco por um pouco mais de tempo, não vai manchar. E pela a questão da durabilidade mesmo, né? Por ser um material extremamente ultra mega compacto, ele tem um grau de dureza ali um pouco maior em relação ali a algumas pedras naturais, que é o que geralmente nós fazemos bancada. Mas um ponto muito importante sobre isso é que para ter bancada com esse tipo de material, é necessário ter uma mão de obra extremamente qualificada. Boa não resolve, tem que ser muito, muito boa. Por quê? Eu até peguei aqui para mostrar para vocês, né? Para fazer essa junção aqui, principalmente das quinas, é necessário fazer um desgaste no porcelanato. Acho que vou até chegar um pouquinho mais próximo da câmera. Necessário fazer um desgaste no porcelanato, então nessa junção, assim, o porcelanato não é colado desta forma. Faça um desgaste aqui para que a gente tenha uma meia esquadria, que é o que a gente chama de 45 graus. Para que nós possamos ter, eu vou mostrar para vocês mais de perto depois, essa quina que é extremamente delicada. Delicada por uma questão estética, porque quanto mais bem feita, mais bonita ela vai ser, e também por uma questão de durabilidade. Se essa quina ela não for muito bem trabalhada, a ponto de não ficar fina demais e acabar perdendo a estabilidade, qualquer coisa que você bater aqui, então, vou levar uma panela de pressão, bateu na quina, a sua bancada vai trincar. Então, o primeiro ponto é isso. Quer fazer uma bancada com esse tipo de material? É necessário ter um profissional ali, um fornecedor, que seja extremamente competente, principalmente nessa questão ali do 45 graus na junção das quinas das bancadas. O outro ponto importante é que essas bancadas não podem ser feitas com qualquer porcelanato. Então, a gente não vai lá na loja, escolhe um porcelanato que a gente mais gostou e compra para fazer as bancadas. Não é assim que funciona. Dentro dos porcelanatos existe ali uma escala em questão ali de dureza,
de técnicos ali do porcelanato mesmo. E aí o ideal é que quando nós vamos procurar um fornecedor que faz esse tipo de bancada, ele já tenha um catálogo, que foi o que aconteceu com o meu caso. E aí, dentro desse catálogo, tem as opções que você pode escolher. Então, por exemplo, aqui na minha casa tem umas bancadas brancas, que são totalmente brancas, e eu tenho a nossa ilha, que ela é marmorizada. Então, dentro desse catálogo tem marmorizado com fundo branco, marmorizado com fundo preto, várias variações que você pode escolher para que as suas bancadas seja feita com um material que vai ser resistente o suficiente, né, para aguentar ali, porque são coisas, né, que a gente usa muito no dia a dia para lavar louça, às vezes vai cortar uma carne, vai cortar uma batata que é um pouco mais dura, a gente faz uma força um pouco maior na bancada, então ela tem que ser, sim, resistente. Um outro ponto importante é em relação aos formatos desses porcelanatos. Eles precisam ser um formato ali estratégico para cada bancada, para que a gente tenha as emendas ali de uma forma estratégica e a sua bancada fique com uma estética, um visual ali bacana, não fique cheia de emendas e tudo mais. Então, esses são alguns pontos muito importantes que devem ser levados em consideração na hora ali de fazer as bancadas e principalmente observar o profissional, né, para ver se ele vai se atentar em todas essas questões na hora de fazer a contratação. Combinado? Bom, aqui nós temos a nossa primeira bancada, gente, que é o meu xodó, sou apaixonada por ela, minha preferida, sem dúvidas, que é a ilha. Essa ilha, ela tem 2 metros, sim, gente, é possível, tem 2 metros por 43 centímetros. Então, era muito importante para a gente no projeto, porque além de ser um apoio a mais aqui na parte da cozinha, a gente usa muito ela na hora de apoiar ali, air fry para cozinhar, ou às vezes na hora de estar organizando a cozinha, chega com as compras, coloca aqui. Ela é muito prática no dia a dia. E aqui também não poderia faltar, né, a nossa torre de tomada, porque é aqui que a gente liga a nossa air fry. Às vezes também, como aqui embaixo ela tem espaço para banquetas, como vocês estão vendo, às vezes a gente senta aqui para trabalhar, para tomar café, então ter esse apoio de tomada aqui é muito importante. Eu vou mostrar de pertinho ela para que vocês possam ver como que ficou a emenda e principalmente como que ficou a quina, para vocês entenderem o que eu estou falando e verem quanto essa bancada ficou perfeita. Eu já vi muitas bancadas de porcelanato por aí, e aí como a minha ela é extremamente bem feita, assim, a minha bancada ela foi feita pela Rose e pela Fabi, são profissionais excelentes, depois eu vou deixar até o contato delas aqui embaixo, né, caso vocês queiram consultar, então eu tenho um padrão muito alto, então às vezes quando eu vejo algumas bancadas, você observa assim de longe essas questões que não foram tão bem feitas, que eu comentei aqui com vocês. Agora eu vou mostrar bem de pertinho para que vocês possam observar esses detalhes. Vou mostrar bem de pertinho, então ela tem esse fechamento lateral, aqui nós temos 1,15 m, onde acomoda as bancadas, e aqui ela tem esse fechamento, tanto lateral como posterior, que é onde nós temos um armário, então aqui, olha o acabamento da quina que eu comentei com vocês, tá vendo? É uma quina extremamente bem feita, e aqui é onde ficou a emenda. Obviamente, já tem quase 3 anos que a gente usa essa bancada, então o rejunte, ele acaba dando uma escurecidinha, né, super normal, mas ela só tem essa emenda em toda a extensão dos 2 metros, é a única emenda que nós temos. E olha, gente, uma bancada que está sendo utilizada há quase 3 anos, obviamente que a gente tem todo o cuidado, né, mas olha como ela é perfeita. E aqui é onde nós temos a nossa torre de tomada, que eu comentei com vocês, que é onde nós usamos nosso air fryer. Olha, a emenda aqui, e em toda a sua extensão você pode observar os 45 graus. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a bancada da cozinha, porque é onde tudo acontece, a bancada que a gente mais usa, sem sombra de dúvidas. Bom, essa bancada, ela tem exatamente 2,4 m, então aqui, dessa parede, até o finalzinho dela, nós temos 2,4 m. E espaço na bancada, para mim, era um item muito importante. E para conseguir isso, qual foi a estratégia? Buscar um modelo de geladeira que fosse o mais compacto possível em relação à largura. Então, eu fazia questão de ter uma geladeira que tivesse um modelo moderno, tivesse o freezer na parte de baixo,
que para mim é muito prático no dia a dia, que fosse totalmente inox, mas dentro do mercado hoje, nós temos modelos que atendem essas características e que tem ali um tamanho um pouco mais compacto. Por exemplo, este modelo é de 400 litros e ele tem apenas 62 centímetros. O modelo um pouco maior, depois dela, teria 72 centímetros a mais. A geladeira seria um pouco maior? Seria, mas para mim não era interessante. E com isso eu iria perder 10 centímetros de bancada. Se eu perdesse 5 centímetros de bancada que fosse aqui, eu não conseguiria ter todos os acessórios que eu tenho. Então, foi muito importante levar esse eletrodoméstico em consideração para que eu tivesse o tamanho de bancada ideal para conseguir encaixar todos os acessórios que eu precisasse e depois todos os eletrodomésticos que eu precisava e que a minha cozinha desse certo e funcionasse. Porque se a gente não levar tudo em consideração e for fazendo só por partes, não, cabe, coloca o cubo um pouco mais para lá, quando vai encaixar a lava-louças, ela não entra. Então é muito importante levar tudo em consideração, pensar sempre num todo, o que você vai querer na sua bancada, o que você vai querer nos seus armários, onde vão ficar as gavetas, de forma estratégica, para que tudo funcione ali. Então, primeiro passo, escolhi uma geladeira mais compacta. Ali do lado da geladeira, como vocês viram no tour, a gente tem um painel ripado, que ele também foi feito o mais fininho possível, para que não ocupasse tanto espaço, e tudo o que restou eu usei para fazer essa bancada. Vamos começar por aqui, neste cantinho, que é onde fica o cooktop. Ele é um cooktop de 4 bocas. Primeira regra para o cooktop, que geralmente ele sempre fica mais no cantinho, né? Então, regra número 1, a gente não pode colar o cooktop aqui na parede, desse lado, porque senão, quando a gente vai colocar uma panela aqui em cima, principalmente panela que tem cabo, né? Acaba que ela bate o cabo aqui e ela não consegue ficar centralizada na boca ali do cooktop. Ela vai acabar sempre vindo um pouquinho para o lado. Então é sempre importante a gente respeitar essa distância aqui. Geralmente eu deixo no mínimo 5 centímetros, o ideal ali, se puder, 7 centímetros, 10. Mas aqui em casa, por exemplo, eu trabalhei com 5 e eu consigo usar as minhas panelas normalmente. Inclusive essas bocas aqui de trás são as que a gente mais usa e funciona super bem. Um outro item que era muito importante para mim é a nossa lixeira embutida. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês como que funciona, porque eu vejo que ela é muito julgada. As pessoas acham que não é prático e tudo mais, mas ela é muito prática. Eu escolhi esse modelo mais quadradinho, porque ela fica totalmente embutida, então eu posso colocar qualquer coisa aqui em cima, por exemplo, vou pegar um potinho de tempero, e aí, se ele avança aqui em cima da tampa, ele consegue ficar em pé normalmente. Então é ótimo, porque ajuda no espaço aqui da bancada. E como que ela funciona? Você tira a tampa, primeiro ela sai com muita facilidade, como vocês puderam ver. Depois aqui tem um baldinho, ele tem uma alça, inclusive. Olha, vou mostrar para vocês. Ele tem uma alça para você puxar, coloca o saquinho. Essa parte inox fica fixa na bancada, porque é onde vai dar o acabamento. Aí você coloca o seu saquinho, aqui tem um buraquinho também, para você colocar o excesso do saquinho, que você vai colocar aqui no seu baldinho. Você conecta aqui dentro de novo, pega a sua tampa, coloca aqui de volta, com muita facilidade também. E pronto, é muito prática e a gente gosta muito aqui em casa, é super higiênica, tudo certo, funciona. Como vocês podem ver, aqui na minha roda banca a gente não tem nenhuma tomada. Não tem. Foi entregue pela construtora. Mas eu fiz questão de pedir para o eletricista anular essas tomadas para que eu não tivesse nenhum recorte aqui no meu revestimento. Foi uma escolha minha. Eu quis muito isso. Porque aqui na minha bancada da cozinha, eu também tenho uma outra torre de tomada. Ela fica aqui escondidinha. Então depois, quando eu mostrar de pertinho para vocês, vocês vão poder ver que todos esses acessórios, eles estão bem pertinhos um do outro. E todas essas distâncias foram calculadas muito bem, porque se fica muito próximo, quando faz o furo, o meio ali entre eles fica instável e pode acabar quebrando a bancada. Então tudo isso precisou ser meramente calculado para que tudo pudesse dar certo. Depois, então, nós temos cooktop, torre de tomada, a nossa lixeirinha embutida, e aqui a gente entra com a parte molhada da nossa bancada. Nessa área aqui, eu tenho a nossa calha úmida, que também é um item muito importante, que ajuda muito no dia a dia. A nossa bancada de profundidade, ela tem 69 centímetros
as bancadas normalmente têm 62. Então, ela tem apenas 7 centímetros a mais do que a bancada. Uma bancada convencional, podemos dizer assim. E nós temos esse escorredor embutido aqui na parte de trás. Ele é muito prático também, gente, tá? Tem muitas, às vezes as pessoas chegam para mim falando, não, mas eu não sei como que faz para tirar a água e tudo mais. Ele tem uma válvula ali dentro, eu vou mostrar para vocês com mais calma, de pertinho. Ele tem uma válvula ali dentro que faz toda a conexão como uma cuba normal, e todos os acessórios dele também saem. Então você pode higienizar todos os acessórios. Eles são inox, não enferrujam, tá? Como eu já disse, já tem quase 3 anos que a gente tá aqui no apartamento. E eles, ó, estão intactos. E a água que escorre aqui da sua louça vai direto pro ralo ali, sozinha, sem você precisar ficar puxando a água. A única coisa que a gente faz é higienizar dentro, obviamente, para ficar sempre limpinho. E também, para que tudo isso desse certo, eu precisei calcular muito bem. Por quê? O meu apartamento, o layout, como vocês puderam ver no vídeo do tour, eu tenho aqui a minha bancada da cozinha, a minha circulação aqui, que ela tá uma circulação ali no limite, se fosse menos que isso, ficaria desconfortável. Eu tenho a minha ilha, que já está logo aqui à frente. Aonde vocês estão é a passagem, né, que a gente tem a nossa passagem principal, circulação, e logo depois tem o sofá. Então, se essa bancada fosse muito profunda por conta dos acessórios, iria afunilar essa passagem, que eu não poderia mais diminuir, então eu teria que vir com a ilha um pouco mais, avançando na minha circulação, que eu também não posso diminuir, porque a circulação é um item muito importante. A gente não pode sacrificar, não deve sacrificar ela para colocar móveis maiores, enfim, porque aí dá aquela sensação de que não tá cabendo, sabe? E quem iria sofrer as consequências? O meu sofá. Ele ia ficar um sofá bem menor. Hoje ele tem um sofá, o meu sofá ele tem 1,80 m, então ele atende a gente super bem. E toda a nossa circulação, tudo funciona muito bem, por conta de todos esses cálculos minuciosos que a gente precisou fazer. Então aqui, eu vou mostrar também para vocês, vocês vão conseguir ver que a calha, ela tá bem juntinha do frontão. Eu escolhi um modelo de cuba, a minha cuba também, ela é mais compacta, mas ela super atende aqui é o que a gente precisa. E logo depois a gente tem a área de contenção, que também não tem como abrir mão. Então, com todos esses cálculos, pensando, levando sempre em consideração tudo isso, foi possível ter todos esses acessórios dentro aqui de apenas 2,4 m de bancada. Aqui nessa parte eu deixei tudo como área molhada, porque é onde a gente acaba colocando as coisinhas que não cabem. Assim, vou ser super sincera com vocês, a calha úmida eu amo, cabe muita coisa sim. Eu vou até deixar uma foto aqui, acho, pra vocês, de como eu sempre brinco ali, depende da sua criatividade, da sua capacidade de empilhar coisas. Ela funciona super bem, mas tem coisas que não cabem. Então, às vezes, quando a gente cozinha bastante, usa 3, 4 panelas mais a louça, não vai caber. Então, a gente sempre coloca o resto da louça aqui nessa área, para que ela possa escorrer a água. E tudo bem também, então por isso que eu quis deixar ela como área molhada. E logo aqui embaixo, vocês vão ver que já tem a lava-louças. Então foi muito importante também fazer esse cálculo, porque a minha cuba, ela não poderia avançar mais para lá, senão a lava-louças não iria entrar. E ela também não poderia vir mais para cá, senão não ia encaixar a nossa lixeira, mais as gavetas. Então, assim, é tudo muito bem encaixadinho, precisa ser pensado tudo juntinho, para que no final dê tudo certo. Agora eu vou mostrar para vocês mais de pertinho, então aqui o espaço que eu falei. Aqui tem 5 centímetros contando com o frontão, tá, gente? Aqui tem um cooktop, aqui é o espaço da nossa torre de tomadas, aqui que fica encaixadinha, olha. Lembra que eu falei para vocês dos espaçamentos. Então, aqui tem a lixeira. Ai, deixa eu mostrar, ó, pra vocês como funciona. Ela tem aqui, ó, um pininho e outro pininho. E a parte que encaixa. Primeiro você encaixa esse lado, depois este outro. Prontinho. É muito prática. E aqui nós temos a nossa calha úmida. Então, ó, os acessórios, eles ficam encaixadinhos. Você consegue tirar. E aqui tem uma válvula, igual de pia normal. Inclusive, eu vou até jogar uma água aqui pra vocês verem, ó. Eu uso pra limpar. E aí a água escorre. Normalmente ele tem uma caída, que dá até pra ver a marquinha, tá vendo? Que é pra água cair, aí você coloca a válvula, que vem, e depois a gente volta com os acessórios. Aqui é pro copo, ali pros talheres, e aqui pro prato, pros pratinhos. E aqui é o espaço da minha cuba. Ela tem 30 centímetros
por 47, um modelo da Tramontina, mas super atende, porque, ó, o espacinho que ficou aqui, a nossa calha, ela tem 20 centímetros. Aqui o espaço da torneira também foi o mínimo possível. Isso daqui não pode ficar muito pequeno, senão na hora que você faz o furo e aqui fica muito estreitinho, pode perder a estabilidade da bancada e trincar, tá? Perceba que a cuba, ela é embutida, então, ó, aqui o furo é necessário ter todo esse espaçamento. E aqui na frente a gente tem esse espaço de contenção aqui também, que é super necessário. E aqui é o espaço que nós temos de área molhada, que é onde eu falei para vocês a relação com a lava-louças, tá vendo? A cuba acaba exatamente aqui, depois eu já tenho a nossa lava-louças. E desse lado aqui, alinhado com a área seca, já tenho a parte das gavetas. Como a minha cuba é um pouquinho mais profunda, então as gavetas elas não chegam até lá. Elas chegam mais ou menos até aqui e ali aquele espaço fica livre. E percebam que a minha calha úmida, ela avança um pouquinho em cima da lava-louças. E para acontecer isso, eu tive que calcular exatamente a altura. Então, quando acaba a calha úmida, vem a lava-louças. Ela não arranha, tá? Ela sai e entra perfeitamente. Mas tudo isso teve que ser muito bem pensado. Nós temos a nossa terceira bancada do apartamento, que é a nossa bancada da lavanderia. Como vocês podem ver, aqui nossa lavanderia ela fica mimetizada. Então, essa bancada ela é bem básica. Ela tem 1,45 m. Essa parte aqui ela tem aproximadamente 75 centímetros de área seca e o restante é de área molhada. Eu tenho um tanque bem generoso, ele tem 40 centímetros por 40 centímetros. E eu optei por não fazer aquela tampa que geralmente a gente faz para fechar o tanque, porque justamente a minha lavanderia ela já é mimetizada. Então, eu não precisaria que o tanque ficasse escondido, porque a lavanderia inteira já fica mais escondidinha. Então, aqui é uma bancada mais básica mesmo, onde ela foi composta por uma área seca, uma área molhada e um tanque ali com um tamanho legal. Uma dica para essa bancada, né, para essa área do tanque, gente, é também investir em uma torneira mais articulada, tá? É muito legal porque facilita na hora de encher o balde, na hora de lavar a área da bancada também. Eu gosto bastante. Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Aqui está nossa bancada do tanque. Então, área seca, área molhada, tanque, que tem um tamanho bem generoso, e de profundidade ela já tem uma profundidade padrão, tá? De 62 centímetros. Aqui nós temos a última bancada do apartamento, que é a bancada do banheiro, que ela também foi feita em porcelanato. Ela tem um tamanho de 70 por 45. E aqui a gente optou por uma cuba de apoio. A nossa cuba ela tem 30 centímetros de diâmetro, então ela ficou super. A proporção entre elas ficou muito bacana, porque a gente tem um espaço ótimo aqui para apoiar as coisinhas. Embora eu tenha uma penteadeira, às vezes eu gosto de me maquiar aqui, então a gente consegue ter bastante espaço de apoio nesta bancada.